Ainda no tópico de parametrizações do WMS, iremos falar sobre a rotina 1776, cadastrar setor e endereço. Essa rotina ela também faz parte do processo da convocação ativa. Nela iremos definir quais são as áreas de atuação dos nossos colaboradores, tanto para processos de movimentação quanto movimentações de inventário. E iremos também adicionar esses setores aos nossos usuários. Vamos lá? Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a rotina 1776, cadastro de setor e endereço. Veremos como criar setores de movimentação e definir prioridades de atuação nessas áreas. Veremos também como incluir setores de inventário. Então nós podemos fazer um mapeamento do nosso depósito, o ideal é que isso seja feito também previamente, onde nós devemos fazer um mapeamento do depósito, quais são os colaboradores que atuam em cada área, e com essas áreas levantadas e os usuários devidamente mapeados, nós vamos criar essas áreas de movimentação para que quando tem alguma movimentação que seja gerada, por exemplo, uma ordem de serviço de separação, lá para a Rua 2, eu tenho uma área definida para essa Rua 2 e tenha um usuário que ele seja associado como prioridade 1 a essa Rua 2, ele abrindo a rotina 3799 no processo de convocação ativa, ele já vai ser convocado para executar o processo de separação. Da mesma forma, o processo de inventário. Nós podemos definir áreas de atuação por operadores e assim que tivermos as ordens de serviço disponibilizadas para o processo de inventário, os colaboradores executam a rotina de convocação ativa, automaticamente ela vai abrir a rotina referente ao inventário e serão acionados cada um dentro da sua área de prioridade. Vamos ver como realizar esse cadastro. Vamos incluir o setor de movimentação primeiro. Então aqui eu tenho todos os endereços do meu depósito, tá? Aqui eu tenho uma filial. Digamos que eu queira fazer aqui eu vou definir uma área de atuação do meu depósito 2. Então eu tenho uma equipe, eu tenho todo o meu depósito 2 no meu picking, no meu nível 0. Então eu tenho todos esses endereços aqui de nível 0. Vou botar aqui como tipo de endereço AP, que são os pickings, e vou selecionar, vou marcar os endereços. Vou selecionando aqui os endereços desejados. Uma vez que eu finalize aqui a seleção, e com a seta para a direita. Então, esses endereços aqui estão nesse processo. Vou colocar uma descrição. Vamos colocar aqui depósito 2 picking. Vou gravar. Gravado com sucesso. E vou incluir um outro setor, que vai ser o meu próprio depósito 2. Aqui eu tenho os meus endereços de pulmão. Então, eu tenho todos os endereços de pulmão aqui selecionados. Vou jogar para o lado. Vou botar aqui depósito 2 pulmão. Então, aqui eu já criei as minhas áreas de movimentação. Então, tem todas elas aqui já devidamente mapeadas. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso associar usuários a esses setores. Então, eu venho aqui em setor de usuário, localizo o meu colaborador, localizei aqui. Esse aqui é o perfil que está associado a este usuário. Esse perfil aqui é o perfil criado na rotina 1775, lá onde nós vimos os processos que são permitidos nesse perfil aqui. E esse perfil está associado a este usuário aqui, lá na rotina 528. Então, aqui eu tenho os setores que foram criados. Então, esse usuário aqui, ele vai ficar, ele estará associado ao depósito 2 picking. Vai ser a prioridade 1 dele. Mas ele também pode fazer pulmão lá no depósito 1.
Então, esse será a prioridade 2. Então, caso eu tenha ordens de serviço que sejam gerados para o picking no depósito 2, e esse usuário ele esteja ocupado no momento, executando alguma demanda, eu posso ter um outro usuário que a prioridade 2 desse outro usuário seja o picking da rua 2, do depósito 2. Então, eu tenho, quando a prioridade 1 está ocupada, o sistema automaticamente já seleciona outro usuário que tenha a prioridade 1. Caso todos os prioridades 1 estejam ocupados no momento, ele vai selecionando a prioridade 2. Da mesma forma, esse usuário aqui, como a prioridade dele 2 é pulmão, e nesse momento eu não tenho nenhuma atividade de picking no depósito 2, se surgir alguma demanda de depósito 1 de pulmão e todos os colaboradores que sejam prioridade 1 já estejam com demanda ou de repente não estejam logados no sistema no momento, então ele como prioridade 2, estando ocioso, ele será convocado. Esse processo, como eu disse, ele trabalha associado na convocação ativa. Então preciso que lá na rotina 1775 esteja parametrizado dentro do meu processo de separação qual a rotina que vai ser chamada. O usuário com a rotina 3799, basta ele estar com a rotina 3799 aberta. Na hora que for gerada a demanda, ele vai olhar prioridade 1 ou prioridade 2, qual a ociosidade da equipe no momento. Ele vai olhar o primeiro da fila e ele já vai abrir automaticamente, indicando para qual setor ele tem que se deslocar. Da mesma forma, nós temos aqui o setor de inventário. Nós temos aqui os depósitos, então eu posso fazer essas divisões por depósito e por rua, por nível, lado par e lado ímpar. Então eu posso criar aqui uma área de movimentação chamada, eu tenho uma equipe que só faz o picking do depósito 2 da rua 4 e ambos os lados. E vou botar aqui. Vamos botar aqui picking D2 R4. Então, criado com sucesso. Da mesma forma, esse usuário, posso vir aqui e associo também e vou fazendo as associações. Tá? Então aqui eu posso ter uma equipe somente de inventário, posso ter equipes de movimentação. Então eu posso ter uma equipe que só faz inventário, então eu só vou liberar aqui os perfis de inventário para esse usuário, ou o usuário ele pode executar tanto inventário quanto movimentações, aí fica de acordo com a gestão, a melhor maneira que fique dividido o time. Tá? E aí aqui eu faço a pesquisa e trago todos os setores que já foram criados. Então finalizamos aqui a rotina 1776, cadastro de setor e endereço. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Resumo da rotina 1776. Nela vimos como cadastrar os setores de movimentação, vimos também como cadastrar os setores de inventário e também como associar os usuários a esses setores que foram criados.